Olá, pessoal. Então a gente continua o nosso estudo dos conjuntos numéricos e a importância desse estudo é porque nós vamos estudar função e para eu entender função, pessoal, eu preciso conhecer os conjuntos numéricos. Tá? Nós já vimos que conjunto é um agrupamento de coisas, é uma junção de coisas que tem pelo menos uma característica em comum, uma propriedade em comum. Então, por exemplo, por que eu posso formar um conjunto de vogais? Por quê? Porque todas as letras têm a mesma característica, né? O A, o E, o I, o O e o U, eles têm a propriedade, né? Cada elemento, cada letra dessa aí tem a propriedade ou tem a característica de ser uma vogal. Então, eu formo o conjunto das vogais. Quando eu falo em conjunto numérico, é a mesma coisa. Então, quando eu formei o conjunto dos números naturais, o que eu tenho ali? Somente números naturais. O número que não é natural não pode estar ali, porque ele não tem a característica, não tem a propriedade de ser um número natural. E é o que nós estamos construindo. Então, como é que eu identifico o número? Como é que eu identifico a propriedade do número? Então, o que faz o número ser natural? O que faz o número ser inteiro? O que faz o número ser racional? Então, natural e inteiro, nós já falamos. Então, o número inteiro, ele foi criado pelo homem para representar quantidades inteiras. Mas nós sabemos que nem todas as quantidades são inteiras. Conforme o homem vai evoluindo, a necessidade de se trabalhar com números que não são inteiros foi aparecendo também. O homem encontrou estas situações em que os números não são necessariamente inteiros, principalmente quando eu falo em medir as coisas. Para medir as coisas, a gente usa números que não são inteiros. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Então, para eu saber do que é formado o conjunto dos números racionais, eu preciso entender o que é que esse número possui. Qual é a característica dele para ele ter o nome de racional? Eu só posso formar o conjunto dos números racionais de número racional. Então, eu preciso identificar o cara. Quem é esse cara? Tudo bem? Bom, pessoal, a ideia, na verdade, é o seguinte. A gente sabe que nem todas as operações podem ser efetuadas no conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros não é fechado para todas as operações. Claro que se eu somo números inteiros, por exemplo, se eu pego o número menos 5 e somo com o número menos 2, os dois são inteiros, vai dar o número menos 7, que também é um número inteiro, sem problema nenhum. Eu somei aqui duas quantidades inteiras. Sim, duas quantidades negativas, mas são inteiras. Tudo bem? Se eu multiplico dois números inteiros, ou se eu subtraio o primeiro, eu vou pegar aqui, 5, que é um número inteiro, eu vou subtrair o 7 negativo, que é um número inteiro. A gente sabe que de 5, se eu retirar 7 negativo, eu vou ficar com 12. Eu já expliquei isso no vídeo anterior, que retirar negativo é a mesma coisa que somar, que é o tal menos com menos, né, que é um vício que não tem fundamento, mas o pessoal utiliza. Então, de 5 eu vou retirar uma quantidade negativa. Sempre que eu retiro quantidade negativa, eu estou somando. Ou eu posso pensar da seguinte forma. Eu vou pegar o 5 e vou ajuntar, né? Vou somar com o sinal de menos indica o oposto, com o oposto do menos 7. Qual o oposto do menos 7? Mais 7, tá? O oposto de menos 7 é mais 7. Então, isso, na verdade, é a mesma coisa que 5 mais 7. E 5 mais 7 é igual a 12. Ou seja, 5 é um número inteiro. 7 negativos é um número inteiro. Então, de 5 eu tirei, então usei a operação subtração, o resultado continuou sendo um número inteiro. Quando eu multiplico o número inteiro, mesma coisa. Eu vou pegar aqui, menos 2, e vou multiplicar, por exemplo, com menos 5.
tá? Se quiser colocar o menos 2 entre parênteses, sem problema nenhum. 2 negativos vezes 5 negativos. 2 negativos é um número inteiro, 5 negativos é um número inteiro. Menos vezes menos dá mais. Seria uma outra aula só para dizer isso, né? Por que menos vezes menos dá mais? Mas de fato dá. Então quer ficar o quê? 10, né? Menos 2 vezes menos 5 é igual a 10 positivo. 2 é inteiro, menos 2 é inteiro, menos 5 é inteiro e 10 é inteiro. Então, multipliquei números inteiros, o resultado é inteiro sempre. Então, aqui eu fiz a operação adição, aqui fiz a operação subtração, aqui fiz a operação multiplicação. Somei números inteiros, resposta número inteiro. Subtraí números inteiros, resposta número inteiro. Multipliquei número inteiro, números inteiros, resposta número inteiro. Sempre. Porém, quando eu vou para a operação de divisão, isso nem sempre acontece. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, 12 e dividir, deixa eu colocar aqui, menos 12 e dividir por 2. Então, se eu tenho 12 negativos dividido por 2, dividir por 2 significa pegar esse conjunto que tem 12 negativos, dividir em duas partes. Em cada conjunto eu vou ter o quê? 6 negativos. Ou seja, 12 dividido por 2, 6. 6 negativos. Ok? Tudo bem, então. Menos 12 é um número inteiro, 2 é um número inteiro e menos 6 é um número inteiro. Continua sendo inteiro, mas nem sempre é assim. Se eu pegar, por exemplo, o 12 e dividir por 5, não vai dar um número inteiro. O 5 não cabe dentro do 12 uma quantidade inteira de vezes. O 2 cabe dentro do menos 12 uma quantidade inteira de vezes. Ok? Já o 5 não. Às vezes, o que eu falei fica um pouco difícil para entender. Deixa eu colocar aqui um número positivo. Então, ó, 12 dividido por 2 vai dar o quê? 6. Significa que o 2 cabe dentro do 12 6 vezes. Então, a quantidade inteira. O 5 não cabe uma quantidade inteira de vezes dentro do 2. Então, 12 dividido por 5 não é um número inteiro. Você pegar 12 dividido por 5, podemos até fazer a continha aqui, ó. 12 eu vou dividir por 5. Vai dar 2, 2 vezes 5 é 10. Você subtrai, sobra 2, sobrou 2. Como que eu continuo a divisão? Coloco um 0 e, consequentemente, uma vírgula. Aí ficou 20 dividido por 5, dá o quê? 4. 4 vezes 5, 20, subtrai 0. Ou seja, 12 dividido por 5 vai dar 2,4. Não é um número inteiro. 2 inteiros de 4 décimos. Ou seja, pessoal, no conjunto dos números inteiros, as operações que podem ser realizadas e que o resultado vai ser inteiro é adição, subtração, multiplicação. A divisão nem sempre. Então, o conjunto dos números inteiros não é fechado para a operação divisão. Bom, e esses números que vão aparecer, então, quando você divide dois números inteiros e o resultado não dá exato, não dá inteiro? Então, você tem que criar um outro conjunto. Esse número tem uma outra característica, ele não é mais inteiro. Então, eu vou ter que ampliar esse universo numérico. Então, a criação dos conjuntos numéricos, pessoal, é uma ampliação do universo numérico. E isto foi acontecendo conforme o homem foi evoluindo. Né? Isso foi aparecendo nas relações humanas, uma coisa que vai aparecendo naturalmente. O homem não se conforma e ele quer sempre encontrar solução para os seus problemas. Então, ele vai criando as coisas. Então, ele percebeu que em determinadas situações aparecem números que não são inteiros, como, por exemplo, aqui que eu mostrei. Então, o que ele fez? Ele ampliou esse universo numérico. Então, ele criou o conjunto dos números racionais. Racionais. Então, vamos lá, pessoal. Quem são os números racionais? São os números que podem ser... Deixa eu colocar aqui com cuidado para que vocês possam entender, porque de repente vocês vão achar que são racionais somente os números que não são inteiros. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aqui, certo? Então, são racionais, é um número racional, né? Todo número que vem
da divisão de dois números inteiros. Vou repetir. São racionais todos os números que representam o resultado de uma divisão de dois números inteiros. Bom, vamos melhorar um pouquinho? Então, a gente diz que é racional o número que representa um quociente entre dois números inteiros. O que é um quociente? Quociente é o que você obtém quando divide. Então, quem é 2,4? É o quociente de 12 e 5. É o quociente de 12 e 5. Então, 12 dividido por 5 dá 2,4. Mas observe aqui, quando eu peguei menos 12 e dividi por 2, deu menos 6. Então, isso aqui também é um quociente. É o quociente do menos 12 pelo 2. Eu dividi o menos 12 por 2. Então, isso aqui também é um quociente. Mas espera aí, então isso aqui também é um número racional? Sim, ele é um número racional. Por quê? Porque ele veio da divisão de dois números inteiros. Então, sempre que eu dividir dois números inteiros, deu exato ou não deu exato, eu estou criando um número racional. Ok? Então, é racional todo número que pode ser escrito na forma de quociente. O que é forma de quociente? Forma de fração. Então, quando eu escrevo assim, 12 dividido por 5, eu posso escrever assim, 12 dividido por 5. É o quociente entre 12 e 5. E isso daqui é igual a 2,4. Então, quem é 2,4? É a razão entre 12 e 5. É o quociente de 12 pelo 5. Ok? É o 12 dividido por 5. Então, 2,4 é uma fração onde o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro. Então, aqui tem que ser o número inteiro, aqui tem que ser o número inteiro. Então, todo número que você consegue escrever na forma de fração, sendo o numerador e o denominador números inteiros, então você tem um número racional. Por isso que a gente diz que é racional todo número que tem a forma P sobre Q. Olha aqui. P sobre Q. O que é isso aqui? Forma de fração. Isso aqui é um quociente. Isto é uma razão. Tá? Forma de fração. É um quociente. O que é um quociente? É o que você obtém quando divide. Então, eu estou dividindo o número P pelo número Q. Ao fazer isto, eu estou descobrindo um número racional. Estou criando um número racional. Ou seja, estou representando um número racional. Ok? Tá, mas quem é esse P? Esse P pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, o P está representando o numerador da minha fração. E o Q, que é o denominador da minha fração, também tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Então, é uma razão entre dois números inteiros. É um quociente entre dois números inteiros. Aqui em cima tem que ser inteiro, aqui embaixo tem que ser inteiro. Porém, pessoal, denominador não pode ser zero. Então, o que pertence ao conjunto dos números inteiros com asterisco. Então, é assim que a gente define um número racional. Ok? Então, é racional. Então, forma-se o conjunto dos números racionais. Todo número, todo que eu consigo expressar, representar, escrever na forma de fração. E nesse caso, são 3 categorias que eu posso fazer isso. Vamos entender então? 3 categorias. Quem são eles? Então, são racionais todos os números inteiros. Vou colocar aqui, todos os números inteiros. Espera aí. Você me confundiu. É inteiro ou é racional? Gente, como eu falei para vocês que os conjuntos, vai se criando um novo conjunto com a ampliação do anterior, então o que fez? Pegou-se o conjunto dos números inteiros e ampliou ele.
colocando ali os que não são inteiros. Porém, então, ficou uma ampliação do conjunto dos números inteiros. Então, todos os números inteiros vão estar no conjunto dos números racionais. Então, quem vai estar no conjunto dos números racionais? Todos os inteiros e mais aqueles que não são inteiros. Porém, quando eu falo mais aqueles que não são inteiros, tem uma categoria de números, né? Uma categoria que não é inteiro, que o número não é inteiro, que também não é racional. Então, tem que tomar um cuidado aí. Então, quais números não são inteiros e estão dentro do conjunto dos números racionais? Vamos lá, vamos chegar lá, ok? Então, todos os números inteiros, eles são racionais, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, são racionais. Ou seja, formam o conjunto dos números racionais. Então, são racionais. Todos os números inteiros. Por quê, pessoal? Porque todo número inteiro eu consigo escrever na forma de fração. Tá? Então, ó, exemplo. Ó. Okay, ó. O número 3, ele é um número inteiro? Claro que o número 3 é um número inteiro. Então, ele é um número racional? É. Por quê? Porque o 3, por exemplo, eu posso escrevê-lo assim, ó, 6 sobre 2, ó. O que eu tenho escrito aqui? Ó? O 3 em forma de fração. Isso aqui é a forma de fração. Essa forma aqui, ó, P sobre Q. E o que eu escrevi aqui? 3. Por quê? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 6? 3 vezes. Ou 6 dividido por 2 não é 3? Então, isso aqui não é uma fração. Isso aqui é um número inteiro, porém escrito na forma de fração. Eu sempre costumo dizer, isso aqui é o 3 travestido de fração, mas ele não é uma fração, ele é 3 inteiro. Mas posso afirmar que 3 é um número racional? Sim. Por quê? Porque ele pode ser escrito em forma de fração. Posso ainda escrever de outra forma, do jeito que eu quiser. Ó. 9 sobre 3. O que eu escrevi aqui? 9 dividido por 3. E 9 dividido por 3 não é 3? Então, está aqui uma prova de que eu posso escrever o 3 em forma de fração. Então, eu posso concluir que 3 pertence ao conjunto dos números racionais? Posso. Tá? Lembrando, pessoal, que o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Q de quociente. Tá? Por isso que é Q. E é um Q estiloso também, né? Você faz o Q normal e coloca aquela barrinha aqui para representar o conjunto numérico. Tudo bem? Então, com esse exemplo aqui, eu estou mostrando que todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração. Portanto, todo número inteiro é também um número racional. Né? Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o número menos 5, por exemplo. Menos 5 é um número inteiro? É. Então, ele é racional? É, porque eu posso escrevê-lo em forma de fração. Por exemplo, eu pego aqui, ó, menos 10 e divido por 2, ó. Menos 10 dividido por 2 é menos 5. Então, isso aqui é uma forma de se escrever o 5 negativo, em forma de fração. Mas não é uma fração, ele é uma quantidade inteira. Posso, por exemplo, escrever o menos 5 assim, ó. Menos 100 dividido por 20. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 100? 5 vezes. Porém, é menos 100, então fica menos 5. É entender? Então, posso dizer que o menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros? Claro que eu posso dizer, sem problema nenhum. Tudo bem? Tá. Outro tipo de número que a gente vai chamar de número racional são os números não inteiros, os números que a gente vai chamar de decimais exatos, ou seja, é um número que não é inteiro, mas a quantidade de casas decimais, casas depois da vírgula, é uma quantidade exata. Como, por exemplo, eu fiz aqui com 2,4. O que é 2,4? É um número que é maior que 2, porém menor que 3. Certo? Vamos associar isso com uma unidade financeira, uma unidade monetária. Quem tem R$ 2,4
Até fica melhor, se quiser colocar um zero aqui, fica 2,40, R$ 2,40. Professor, posso colocar o zero aqui? Claro que eu posso. Mudou alguma coisa? Continuou sendo 2,4, porque esse zero que eu coloquei, que está na casa dos centésimos, 0 centésimo, então ele continua não existindo. 2,4. Aí eu coloquei só para a gente associar, né, relacionar com uma unidade monetária. R$ 2,40. Quem tem R$ 2,40 tem exatamente R$ 2? Não. Tem exatamente R$ 3? Não. Então tem uma quantidade que é maior que 2, porém menor que 3. Tudo bem? Então, números desse tipo aqui eu chamo número decimal. O número decimal, aquele número que tem, é o famoso número com vírgula. Então, número decimal, por quê? Porque tem as casas decimais, que são as casas depois da vírgula. E essas casas, elas nos indicam informações. Tem alguma coisa dizendo aí. Né? O que significa 4? 4 centésimos. Significa que você pegou uma unidade inteira, dividiu em 10 partes e está utilizando quanto? 4 partes. Então, essa parte decimal, que eu sei também que muitos não me entendem, tem um significado, tem uma importância, ok? Bom, então, já concluímos que todos os números inteiros são racionais e os que não são inteiros. Então, vamos lá. Os que não são inteiros, a gente vai dividir em duas partes. Eu vou colocar aqui os decimais. Os decimais exatos. Então, como eu falei, decimais exato é um número que não é inteiro, portanto, um número decimal, porém, ele veio do quociente de dois números inteiros. A origem dele é a divisão de um número inteiro por outro número inteiro. Repito como eu fiz anteriormente, ok? Bom, então, por exemplo, vamos lá, deixa eu colocar aqui exemplos, né? Eu coloquei dois aqui, exemplos. Deixa eu tomar cuidado aqui. Ok, exemplos, tá? Vamos lá. Então, pegar aqui o número 21 e eu vou dividir por 10. Percebeu? Isso aqui é um número racional? Sim, por quê? Porque 21 é inteiro, 10 é inteiro. Se eu dividir 21 por 10, que não precisa fazer conta, né, pessoal? Vai dar o quê? 2,1. Dá exatamente 2,1. O número não é exato, mas a divisão é exata. Então, é um número decimal exato. Decimal exato. Por quê? Porque só tem uma casa decimal. Tá? 2,1. Se você quiser, ó, 21 dividido por 10. Vou dividir. 21 é inteiro, 10 é inteiro. Tá? Então, quantas vezes o 10 cabe dentro do 21? 2 vezes. 2 vezes 10 dá 20. Subtraindo, sobra quanto? 1. Então, não deu exata a divisão. Significa que não é um número inteiro. O quociente não é um número inteiro. Então, vou acrescentar um zero. Vocês sabem disso, né? Quem não aprendeu a dividir direito, né? Tem a oportunidade de fazer isto. Aí ficou, acrescentei um zero. Consequência disso, eu coloco uma vírgula. Aí ficou 10 dividido por 10, dá exatamente 1, ó. 1 vezes 10, 10 e acabou. Então, deu exatamente 2,1. Mas é um número decimal. A gente chama esse número de decimal exato, porque tem exatamente uma casa decimal. Então, de onde ele veio? De 21 décimos. Ó. Então, esse 2,1 ele é um número racional? É, porque pode ser escrito em forma de fração. Tudo bem? Vou fazer o contrário agora. Eu vou colocar aqui, ó, 51,37. Isso aqui é um número racional? Ele é um número racional. Por quê? Porque ele é meu famoso decimal exato, né? São os decimais exatos, ok? Então, ele é um decimal exato. Como é que eu sei que ele é um decimal exato? 2 casas depois da vírgula. É o que caracteriza o número decimal. São as casas depois da vírgula, ok? 2. Ok. Então, esse é um número racional também. Por quê? Porque ele é um quociente. Eu consigo escrevê-lo em forma de fração. Consegue, professor? Sim. Quem é ele?
Ele é 5.137 centésimos. Então, como você sabe que é isso? Bom, é toda a nossa matemática básica. O cara não tem duas casas decimais? Então, quando é que eu fico com um número com duas casas decimais? Quando eu divido ele por 100. Então, você tira a vírgula, ficou 5.137. Quando eu dividi ele por 100, ficou 51,37. A mesma coisa aqui, né? 2,1. Não tem uma casa decimal? Então, é a mesma coisa que pegar o 21 e dividir por 10. Então, se o cara tem uma casa decimal, é porque ele foi dividido por 10. Se ele tem duas casas decimais, é porque ele foi dividido por 100. 3 casas decimais é porque ele foi dividido por 1.000. 4 casas decimais é porque ele foi dividido por 10.000 e assim sucessivamente. Tá? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, o número 0,721, ok? Esse daqui é um número racional? Sim, por quê? Porque ele é um decimal exato. Ele é um decimal exato. Exato, sim, ó. 1, 2, 3. Tem exatamente 3 casas decimais. E como é que eu provo que ele é um número racional? Representando ele em forma de fração. Tira a vírgula. Quando eu tiro a vírgula, pessoal, esse zero aqui perde o efeito. Ok? Então vai ficar o quê? 721. Porém, para eu corrigir, para eu compensar, eu tenho que dizer que ele não é 721. Ele é 0,721, ou seja, 721 milésimos. Significa, então, que ele foi dividido por 1.000. Então, 721 dividido por 1.000 é o 0,721. Quando eu digo 0,721, eu digo 51,37, né? Essa linguagem não é formal, né? Ela é popular de se dizer, né? Na verdade, aqui é 2 inteiros e 1/10, aqui é 51 inteiros e 37 centésimos, e aqui não tem parte inteira, então eu não leio zero inteiro, não vou ler zero inteiro, então eu leio só a parte decimal, 721 milésimos. E assim por diante, pessoal. Então, o 2,1 é um número racional, então posso dizer que esse número pertence ao conjunto dos números racionais? Claro, vocês têm atividade assim para fazer, tá, pessoal? 51,37 é um número racional? Claro, então posso dizer que ele pertence ao conjunto dos números racionais? Claro. E esse aqui também. Tudo bem? Então, esse aqui eu coloquei 3 exemplos de decimais exatos. E quando o decimal não for exato? Então, a quantidade de casas decimais for infinita. Ou seja, eu faço uma divisão e nunca consigo concluí-la. Eu nunca vou conseguir aqui resto zero. Eu vou dividindo, vou dividindo, vou dividindo, vou dividindo e nunca consigo um resto zero. Então, esse tipo de número, será que também é racional? Sim, pessoal. Então, aí vem, ó, os decimais, que a gente chama de decimais não exatos. Decimais não exatos. Só que nós temos 2 tipos de decimais exatos. Esse decimais não exatos, eu vou colocar aqui com período. E nós vamos ver, então, no próximo vídeo, né? Porque isso aqui já está encerrando os 30 minutos, não dá para eu gravar mais do que 30 minutos. No próximo vídeo, eu vou ver quem são esses números decimais não exatos. Ele também é um quociente de 2 números inteiros, então ele é o resultado de uma divisão de 2 números inteiros. Será que eu vou dividir 2 números inteiros e isto vai acontecer? Ok, pessoal. Então, para responder essas perguntas, para a gente conhecer uma outra categoria de número que também é racional, portanto, que vai nos ajudar a entender, a compreender o conjunto naturais dos números racionais, eu vou mostrar no vídeo anterior. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a parte 1, segue na parte 2. Até mais, pessoal.